Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro da série sobre criminologia. E olha, para a gente fechar essa jornada com chave de ouro, vamos mergulhar numa estrutura que é simplesmente fundamental para entender como a justiça funciona, ou como deveria funcionar, o famoso tripé das ciências criminais. Sabe aquelas frases que a gente ouve por aí, tipo, a criminologia tem que ser mais dura com os bandidos, ou então, a lei precisa estudar a mente do criminoso. Pois é, essas frases são super comuns e elas revelam uma confusão assim gigantesca sobre quem faz o que no combate ao crime. Mas calma, hoje a gente vai colocar cada um no seu devido quadrado. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente parte dessa confusão toda, depois apresentamos o conceito do tripé e aí vamos analisar cada uma das pernas dele, a criminologia, a política criminal e o direito penal. E lá no final, a gente vai ver o que acontece quando esse tripé fica bombo. Vamos nessa? Essa ideia central, ela vem de um jurista clássico, o Franz von Liszt. E ele teve uma sacada genial. O combate eficaz ao crime não depende de uma única ciência, mas sim de um sistema integrado de três pilares. Pensa num banquinho de três pernas, sabe? Para ele ficar firme, de pé, as três pernas precisam ser fortes e estar bem conectadas. E a fórmula é exatamente essa aí. Criminologia mais política criminal mais direito penal. O ponto-chave aqui é o seguinte: se uma dessas pernas for fraca, ou pior, se ela for simplesmente ignorada, todo o sistema de justiça pode desmoronar. O banquinho vai para o chão. Não é uma questão de qual é a mais importante, e sim do equilíbrio e da colaboração entre elas. Ok, vamos começar com a primeira perna do nosso tripé, a criminologia. A grande função dela é entender o mundo como ele é, a realidade, nua e crua. Ela é a ciência do ser. Em outras palavras, a criminologia é o olho que vê. É uma ciência empírica, ou seja, ela é baseada em observação, em dados, em fatos. Ela observa, ela analisa e explica o fenômeno do crime. Mas, e isso é muito importante, sem fazer nenhum julgamento de valor. A missão dela é diagnosticar e não condenar. E essa tabela resume bem a ideia. A natureza da criminologia é empírica, o foco dela é a realidade e a sua grande missão é responder à pergunta por quê? Por que o crime acontece mais naquele lugar? Quais são os padrões? E para isso ela usa o método indutivo, que é basicamente analisar vários casos concretos para, a partir deles, tentar criar uma teoria mais geral. Para ficar bem claro, vamos por um exemplo prático? Imagina que a criminologia faz uma pesquisa de campo e descobre um fato. Bairros com pouca ou nenhuma iluminação pública registram 50% mais casos de agressão. Ponto. A criminologia entrega esse dado, esse diagnóstico. Ela não diz precisamos aumentar a pena ou vamos instalar postes. Ela só aponta a realidade, o fato. E é aqui que entra a segunda perna do nosso tripé. Com o diagnóstico em mãos, alguém precisa criar uma estratégia, certo? Essa é a política criminal. Ela é a ponte entre os dados da criminologia e a ação do Estado. Olha só que interessante. Se a criminologia é o olho que vê, a política criminal é a mão que age. É a ciência, ou talvez a arte, de criar respostas estatais que sejam inteligentes e eficazes para o problema do crime. Ela pega aquele diagnóstico e formula um plano de ação. Aqui, o foco muda completamente. Agora é na solução. A natureza da política criminal é, bem, política estratégica. A missão dela é traduzir os dados em programas de governo ou até em novas leis. Por exemplo, a decisão de tratar o uso de drogas como um caso de saúde pública ou como um caso de polícia é pura política criminal. E agora a conexão fica cristalina. Um político, seja um prefeito ou um deputado, olha para aquele dado dos mais 50% de agressões e toma uma decisão estratégica. Ok, vamos usar o orçamento para instalar novas luzes de LED naqueles bairros. Percebe a ponte? O dado informa a estratégia. E chegamos à terceira e última perna, que talvez seja mais conhecida, mas muitas vezes mal compreendida: o direito penal. Ele não é só sobre punição, ele é, fundamentalmente, sobre limites. Ele é a ciência do dever ser. A função do direito penal é normativa, ou seja, ele estabelece as regras do jogo. Ele diz o que deve ser considerado crime e qual pena se aplica. Mas, e isso é vital, ele também funciona como uma barreira, um escudo de proteção do indivíduo contra o poder do Estado. O direito penal é o guardião. O foco dele é a lei, a norma, e o seu dogma, a sua regra de ouro, é o princípio da legalidade. O que isso significa?
que um juiz não pode prender alguém porque a sociedade clama por justiça ou porque ele acha que a pessoa é perigosa. Ele só pode agir se e somente se um fato concreto se encaixar perfeitamente numa lei penal que já existia antes. E aqui está o grande freio do sistema. O direito penal olha para as estratégias da política criminal e diz: olha, sua ideia de instalar luzes é ótima. Mas se a sua ideia for, por exemplo, prender qualquer um que esteja na rua depois das 10 da noite, aí não pode. Isso viola a Constituição, a liberdade de ir e vir, a dignidade humana. Ele impõe o limite. Para a gente amarrar tudo isso, a metáfora médica é simplesmente perfeita. Pensa assim, a criminologia é o médico patologista. Ele examina o tecido social e diz: a doença é esta aqui. A política criminal é o gestor de saúde pública. Com o diagnóstico em mãos, ele cria um plano de vacinação e de saneamento básico para evitar que a doença se espalhe. E o direito penal? Bem, ele é o cirurgião de emergência. Quando tudo mais falhou, ele intervém de forma incisiva, como último recurso, seguindo protocolos super rígidos para não matar o paciente no processo. Então, aqui está a diferença fundamental, lado a lado. A criminologia, a ciência do ser, descreve a realidade, se baseia em fatos e pergunta por quê. Já o direito penal, a ciência do dever ser, prescreve regras, se baseia em valores e pergunta o que é proibido. São dois mundos que precisam conversar, mas que não podem de jeito nenhum ser confundidos. Muito bem, agora que a gente entendeu as três partes, vem a pergunta de $1 milhão. O que acontece na prática, no mundo real, quando esse sistema integrado se desequilibra? O que acontece quando o tripé fica bambu? E aqui a gente chega num ponto bem sensível. Muitas vezes, no Brasil, a política criminal ignora completamente a criminologia. As leis são criadas com base no achismo, na pressão da mídia, naquele populismo penal de quem quer uma resposta rápida e dura, mas não necessariamente uma resposta eficaz. E o resultado? Um sistema de justiça reativo, caro e que, no fim das contas, não resolve as causas do problema. O ideal, o tal do ciclo virtuoso, seria exatamente este. A criminologia fornece os dados da realidade. A política criminal usa essa inteligência para criar estratégias que sejam eficazes e racionais. E o direito penal aplica essas leis de forma justa, sempre protegendo os direitos fundamentais. Seria uma engrenagem perfeita. E com isso, a gente encerra não apenas esta análise, mas toda a nossa série sobre criminologia. Muito obrigado por acompanhar essa jornada de conhecimento. Fica aqui a reflexão final. O que acontece com a justiça quando uma das pernas desse tripé está quebrada ou é simplesmente ignorada? A estabilidade de todo o nosso sistema depende dessa resposta. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.